Eu comprei a minha primeira ação antes de saber ler um balanço. Eu sabia o código, eu sabia o preço, eu sabia que um cara no YouTube tinha falado bem dela. Eu achava que isso era o suficiente. Não tive nenhum prejuízo grande, mas eu perdi tempo. E tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar com o aporte. E o mais estranho é que hoje, olhando pra trás, eu não me arrependo de ter comprado uma ação. Eu me arrependo da ordem das coisas que eu fiz. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que eu faria hoje se eu tivesse começando a investir do zero. A ordem que eu seguiria, o que eu evitaria nos primeiros anos e o erro que quase todo mundo comete porque a internet ensina errado. Eu sou o Felipe Sartori e hoje nós vamos desmistificar o caminho dos investimentos. O erro. Eu comprei a parte difícil primeiro. Escolher uma ação individual é provavelmente a coisa mais difícil no mundo dos investimentos. Não é a mais complexa de executar. É só apertar um botão. Mas é a mais difícil de acertar. Pensa comigo. Quando você compra uma ação, você está dando a entender que entende mais sobre aquela empresa do que todo o resto do mercado. Só que do outro lado da sua ordem tem um gestor profissional com uma equipe com 10 analistas qualificados. Eles têm acesso à diretoria da empresa e uma planilha no Excel com mais de 15 anos de lucros e projeções para frente. E você chegou ali por causa de um vídeo de 7 minutos que viu no YouTube. Ou pior, por causa de um TikTok besta. Deixa eu ser específico sobre o que eu não sabia quando comprei. Eu não sabia diferenciar lucro e geração de caixa. Eu não sabia o que era dívida líquida sobre EBITDA e não fazia ideia de como identificar se a empresa estava muito alavancada ou não. E o mais traiçoeiro de todos, eu não sabia quanto que o preço que eu estava olhando na corretora de fato embutia expectativas do mercado ou não. Uma empresa boa e uma ação boa são coisas diferentes. Você pode comprar a melhor empresa do país e ainda assim perder dinheiro, porque pagou um preço muito alto no momento talvez não tão adequado. O problema não é a falta de conhecimento. A era da inteligência artificial resolveu isso. O problema é que essa última etapa do aprendizado é a que a internet vende como se fosse a primeira. Porque a ação individual dá conteúdo, dá mídia, dá engajamento. Só que existe uma armadilha ainda maior nessa história. E é ela a razão de você achar que investir em ações é mais fácil do que realmente é. O cemitério que ninguém te mostra. Pensa nas empresas que você conhece como grandes vencedoras da bolsa. Itaú, Microsoft, Apple, Google, até mesmo April. Itaú atravessou planos econômicos, atravessou hiperinflação, confisco da poupança e continua lucrando bilhões. Microsoft e Apple inventaram uma categoria de consumo do zero. E Google virou até mesmo um verbo. Deixa eu dar um Google aqui. April foi uma empresa que pegou campos que a Petrobras já não desejava mais e transformou eles numa mina de ouro, sendo um dos maiores casos de sucesso da Bolsa Brasileira. E os números aqui são de tirar um fôlego. R$10 mil em April há 10 anos teria virado mais de R$1 milhão hoje. Mais de 11.000% de valorização. Essa história é real, mas repara no que acabou de acontecer. Você olhou para ela e pensou, eu teria conseguido identificar. Não conseguiria. E eu me incluo nessa história. Eu provavelmente também não. Por melhor que seja o analista, é muito diferente a gente olhar o passado e olhar o futuro. São coisas que não necessariamente se conversam. E olha a ironia da própria April, que quase ninguém sabe. A empresa nasceu da reestruturação da antiga HRT Petróleo. E a HRT foi um desastre. Praticamente todas as pessoas que investiram nela no passado perderam dinheiro. Ou seja, a história da maior valorização recente na Bolsa de Valores nasceu de uma tragédia, de um verdadeiro banho de sangue. Quem comprou a HRT no passado não fez nem perto desses 11.000%. Perdeu. E muito. Isso é o resumo do porquê nós estamos olhando para os sobreviventes. Isso se chama viés de sobrevivência. Você só vê as que chegaram no fim. As que morreram ao longo do caminho não têm espaço na sua memória. E o cemitério é grande. A Oi, por exemplo, já foi a maior empresa de telecomunicação do Brasil. Chegou a ter milhões de acionistas, pessoas físicas. Mas ela entrou em recuperação judicial. E quem tinha ficado com ela dos tempos gloriosos viu quase todo o seu dinheiro virar
pó. Não é força de expressão, não. Quem tinha 10 mil reais viu isso virar alguns trocados. As Americanas, coordenadas pelo grupo 3G Capital, era considerado uma das empresas com as melhores gestões do Brasil. E em janeiro de 2023, aconteceu um dos maiores rombos contábeis da história brasileira. A empresa contabilizou mais de 20 bilhões de buraco que existia dentro do balanço. E pediu recuperação judicial no mesmo mês, se tornando uma das maiores quebras na história da Bolsa Brasileira. E a ação despencou mais de 90% em poucos dias. E boa parte de quem estava lá dentro é porque confiava na gestão da empresa. Tem um caso também que quase ninguém comenta, e que na verdade é o mais importante para você entender: o Carrefour Brasil. O Carrefour não quebrou, não teve fraude, não teve escândalo. A matriz francesa simplesmente decidiu que não queria mais a operação brasileira listada na B3 e fez uma oferta de R$ 7,70 em 2025. O Carrefour, ele abriu capital na bolsa em julho de 2017, a mais ou menos R$ 15 por ação. Saiu da bolsa 8 anos depois, a R$ 7,70. Ou seja, quem ficou até o fim perdeu mais de 50% do valor nominal. Só que aí também entra uma outra coisa que poucas pessoas calculam. Nesses 8 anos, a inflação acumulada foi de quase 50%. Quando você desconta isso, a perda real ela é ainda maior, chegando na casa de quase 70%. Nessa história, 10 mil reais viraram aproximadamente 3.500 em poder de compra. Você colocou 10 mil reais numa empresa sólida. 8 anos depois, a empresa não quebrou, não teve nenhuma fraude gigantesca, simplesmente decidiu sair da bolsa. E você saiu com um recurso muito menor do que começou. E diga-se de passagem, ela continua operando normalmente até hoje. Entendeu o tamanho do problema? Você pode acertar a empresa, acertar o setor e ainda assim perder dinheiro. Isso não é um risco de análise. Esse é um risco que praticamente nenhuma planilha pega. E não pense que isso é um caso isolado, não. Em julho de 2026, o Santander fez algo parecido. A matriz espanhola fez uma oferta para trocar as ações do Santander Brasil pelas ações da controladora. Nesse caso, é uma oferta voluntária. O banco não necessariamente vai fechar capital. O acionista pode simplesmente não aceitar. Mas a mensagem é clara. O banco quer comprar o resto que tem aqui no Brasil. A liquidez vai ficar tão baixa que praticamente vai ser impossível fazer negócio. E o brasileiro que investiu em Santander achando que poderia ser uma opção de longo prazo para sua carteira, descobre que na verdade o prazo nunca dependeu dele. Então, se escolher a ação é difícil desse jeito, o que eu faria hoje? A parte chata que salva tudo. Eu construiria a reserva de emergência antes de comprar qualquer coisa de risco. Eu sei que é um conselho muito sem graça, mas ele não tem nada a ver com rendimento. A reserva ela não existe para render. Ela existe para você não ser obrigado a vender no pior momento possível. Porque o que acontece é o seguinte: a pessoa investe tudo, vai lá e dá um problema no carro. Ela tem que vender. E o carro dificilmente quebra quando a bolsa está nas máximas históricas e você está ganhando muito dinheiro. Ele quebra no momento ruim, onde a bolsa está caindo e o pânico toma conta. Você é obrigado a vender no vermelho. Sem reserva, você vira vendedor forçado. E vender forçado é assumir prejuízo. É por isso que eu acho que antes de investir em ações, você precisa consolidar a sua reserva, toda ela. E quanto usar? Não existe fórmula mágica. Aquela regra de 6 a 12 meses pode ser suficiente para alguns, pode ser pouco para outros. Eu gosto de usar um bom senso. Quanto mais instável for o seu trabalho e maior for o seu padrão de consumo, maior deverá ser a sua reserva. Aquele número final, ele precisa te dar conforto. Ele precisa fazer com que você durma bem, que você consiga colocar a cabeça no travesseiro e saber que aquela reserva é o suficiente para honrar suas contas. E onde colocar? Em algo que você resgate rápido e não mude com o humor do mercado. Liquidez e previsibilidade vencem a rentabilidade aqui. Você está comprando tranquilidade, não retorno. Esquece CDB de banco pequeno, fundo de crédito privado, nada disso. Nesse caso, até poupança serve. É brincadeira, tá? Vai num Tesouro Selic que não tem erro. E quando essa parte estiver pronta, aí que o jogo de verdade começa. Eu começaria pelo meio e não pela ponta. Aqui tá a principal mudança que eu faria. Em vez de sair escolhendo 5 empresas individuais, eu compraria o mercado como um todo. E só depois, com calma, eu escolheria as empresas. E existem 2 formas de fazer isso. A primeira é o ETF. Um ETF é um índice que compra várias empresas de uma estratégia específica de uma vez só. Não precisa ficar adivinhando qual que vai vencer, porque você vai ter todas. E o mais importante, um detalhe que nem todo mundo fala, mas esse índice ele se renova sozinho. Se uma empresa afunda,
ela sai do índice e entra outra no lugar. Você não precisa fazer nada. Custo baixo, diversificação instantânea e zero decisão emocional. Para quem está começando, é bem difícil argumentar contra. E a segunda forma é através de um fundo de gestão ativa. E aqui eu vou ser bem honesto com você, porque a maior parte do mercado bate muito em cima desse produto e acaba falando bobagem dos dois lados. O dado, ele é claro. A maior parte dos fundos ativos não conseguem bater os seus índices de referência no longo prazo, especialmente depois da cobrança das taxas. Isso é medido, isso é público, e isso se repete em todo o mundo. Quem discordar disso provavelmente está te vendendo alguma coisa. Mas a maioria não bate. Não é o mesmo que nenhum bate. Existem gestores excelentes, com processo consistente e que entregam retornos acima dos seus índices de forma persistente. Existem estratégias que um simples ETF às vezes não consegue replicar da melhor maneira possível. O problema não é o fundo ativo existir. O problema é o critério que a maior parte das pessoas utilizam só para escolher. Rentabilidade dos últimos 12 meses, por exemplo. Esse é o pior critério possível, porque o fundo que mais subiu no último ano normalmente é o que mais tomou risco, e você entra muitas vezes no momento que aquele risco vira prejuízo. O que importa é entender o processo que o gestor utiliza, o histórico daquele fundo em ciclos ruins, o tamanho daquele fundo, a taxa cobrada e se aquela estratégia faz sentido ou não para a sua carteira. E isso dá trabalho, dá muito mais trabalho do que a internet sugere. É por isso que se você tem fundos que você está na dúvida se são bons ou não dentro da sua carteira, clica no link na bio e me chama. Vamos agendar uma conversa e analisar a sua carteira juntos. O erro que custa mais caro e quase ninguém percebe. Agora eu vou falar o erro mais caro que existe. Pior que ele nem parece erro, mas às vezes fica mascarado de patriotismo. Investir 100% no Brasil. O Brasil representa menos de 1% do valor total de todas as bolsas ao redor do planeta. Menos de 1%, eu repito. Se você tem todo o seu patrimônio aqui, você está apostando numa fração minúscula da economia global. E não é só a bolsa. Pensa na sua exposição real. Você recebe salários no Brasil. Sua carreira muitas vezes depende da economia brasileira e bem ou mal. Seu imóvel está aqui. E muitas vezes você também vai depender do INSS para o seu futuro. Você já é absurdamente concentrado no Brasil antes mesmo de investir o primeiro real. Aí a pessoa vai lá, pega a poupança dela e coloca tudo no Brasil. Isso não é diversificar ou trazer mais rentabilidade. Muitas vezes é só dobrar a aposta numa economia pequena e muito perigosa. Investir fora não é apostar contra o país. É reconhecer que a sua vida inteira já é uma aposta nele. E que faz sentido ter uma parcela fora caso a coisa aqui azedar. E a maior parte dos países desenvolvidos, boa parte dos investidores alocam capital fora da sua residência. Os ciclos brasileiros, eles são muito longos e muitas vezes violentos. Teve décadas que a Bolsa Brasileira foi a campeã mundial. Teve década que ela ficou totalmente parada enquanto o mundo inteiro subia. Quem só tem Brasil vive na sorte de nascer no momento certo do ciclo. E aí vem a objeção que eu mais escuto. Mas o dólar tá caro, não é hora de comprar. Presta atenção nessa parte porque ela inverte tudo. Se você tá investindo para daqui a 10, 15, 20 anos, tentar acertar o momento do câmbio é tentar acertar a coisa mais imprevisível do mercado financeiro. E o pessoal que faz isso profissionalmente erra e erra muito. Para você que ganha e gasta em real, a exposição em dólar e essa oscilação, ela não é um risco, ela é uma proteção. O momento que o real desaba e o dólar explode, normalmente é o momento que o Brasil está em crise, que a bolsa está caindo, que o desemprego está subindo. E é justamente nesses momentos que essa parcela da carteira lá fora protege o seu patrimônio. Você não compra dólar para ganhar com o dólar. Você compra dólar para não ficar refém de um cenário só. E dá para fazer isso sem sair do Brasil, com vários ETFs listados na própria B3 ou abrindo conta em corretoras internacionais. O que eu estudaria antes de qualquer coisa? Se eu pudesse redistribuir as horas que eu gastei estudando investimento, eu mudaria completamente a ordem. A primeira coisa que eu estudaria não é análise de empresa, é juros compostos. E de verdade, não a fórmula, mas a ideia. Entender por que o aporte constante pesa muito mais do que a escolha do ativo muda a maneira como você se comporta frente ao mercado. A segunda seria os impostos e os custos. Isso não tem nada de glamouroso, mas é o único investimento garantido que você tem dentro do mercado financeiro. Cada percentual que você deixa de pagar é um percentual que fica para você todo ano, compondo juros em cima de juros. Entender
come cotas, tabela regressiva, investimentos isentos e taxa de administração vale mais nos primeiros anos do que qualquer análise de empresa que você possa fazer. A terceira seria o risco. E aqui eu quero dizer risco de verdade. E não volatilidade, não as oscilações que o seu patrimônio pode sofrer. A pergunta certa não é o quanto isso pode cair ou subir, e sim o que precisa acontecer para eu perder dinheiro de forma permanente naquela tese. São perguntas completamente diferentes e que quase todo mundo confunde as duas. E a quarta, somente a quarta, seria a análise de empresa. Contabilidade, valuation, leitura de balanço. Não porque não importa. Importa e bastante, mas porque ela só funciona de fato quando as três primeiras estão bem alinhadas. Se eu pudesse voltar no tempo e falar uma frase pro Felipe que comprou ações cedo demais, seria essa: você não estava errado em comprar ações, você estava errado em achar que isso era a primeira coisa a se fazer. Na verdade, era a última. Depois da reserva, depois de entender diversificação, depois de saber ler um patrimônio e ter uma parcela do patrimônio fora do país, aí sim você poderia pensar nisso. Provavelmente você está prestes a comprar a sua ação ou conhece alguém que está comprando as suas primeiras, sem, obviamente, ter feito nada do que eu falei nesse vídeo. Então pega o link e manda para essa pessoa. Vai ser mais útil do que qualquer dica de ação que você poderia dar para ela. Não se esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, onde eu posto todos os dias sobre investimentos. E claro, não se esqueça, cuide bem do seu dinheiro.